Se você começou a investir na Bolsa de Valores agora, uma coisa que você precisa saber é quando você deve ou não pagar imposto e também a questão da declaração do imposto de renda. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tributação dos ativos da Bolsa de Valores, depois da vinheta. Então, antes de mais nada, não esquece, já deixa seu like, não seja um impostor, deixa o like, se inscreve no canal, que a gente vai falar hoje sobre a tributação dos ativos da Bolsa de Valores. Então vamos lá. Pelas regras da Receita Federal, qualquer pessoa que realizou operações na Bolsa de Valores está obrigado a entregar uma declaração anual de imposto de renda. E nisso estão inclusos todos os investidores que devem calcular o imposto de renda independentemente de ter tido lucro ou prejuízo durante o período. E sempre vai ter aquele maloqueiro que fala: a Receita Federal não vai perceber que eu comprei ação. Para começar, em qualquer operação que você faça na bolsa, você paga o IRFF, que é o imposto de renda retido na fonte. Esse imposto é um pequeno percentual do quanto você investiu ali em ações, em fundos imobiliários, e serve apenas para comunicar para a Receita o quanto você está negociando na Bolsa de Valores. E esses dados são gerados automaticamente, estão vinculados ao seu CPF e vão direto para o banco de dados da Receita Federal. Ou seja, a Receita sabe o quanto você negociou, se você deve, se você não deve, se você ganhou, se você está perdendo. Então não adianta tentar burlar esse sistema, não adianta deixar de declarar achando que você não vai ser pego. Aliás, é importante falar que a Receita tem um prazo de até 5 anos para cobrar os impostos que você deveria ter declarado. Então se não chegou aí na sua casa ainda, vai chegar. Tá, mas então como funciona a questão da tributação? Para isso a gente vai dividir em 3 tópicos. Primeiro eu vou falar de como declarar imposto de renda em ações, depois em fundos imobiliários e por último em ETFs, tá? Começando então pelas ações, existe uma tributação de 20% das operações de day trade e 15% das operações normais. Ou seja, as operações normais ou operações comuns são aquelas nas quais a compra e a venda são em datas diferentes. Diferente do day trade, que você compra e vende ele no mesmo dia, geralmente com prejuízo. E um ponto interessantíssimo para quem não faz day trade é que existe uma isenção de imposto de renda para vendas mensais de até R$20 mil. Ou seja, se ali no período de um mês você vendeu menos do que R$20 mil, você não precisa pagar nada. Então, se for day trade, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro, mas supondo por um acaso que você ganhou dinheiro, terminou o dia, você gera uma DAF e paga 20% do lucro. Se você não é day trader, você vai somar ali todas as vendas que você efetuou no mês e se der mais de R$20 mil, você vai pagar 15% do lucro líquido naquele investimento. E os proventos, vamos falar dos proventos. Existem basicamente 3 tipos de proventos que podem ser concedidos por uma ação. A primeira são bonificações em ações. Ou seja, quando a empresa remunera o seu acionista oferecendo mais das suas próprias ações. É comum principalmente para bancos. As bonificações também são completamente isentas de imposto de renda. Outro tipo de provento, que são os dividendos, você também não precisa declarar o imposto de renda, até porque as empresas já são tributadas, então não faria sentido cobrar o imposto 2 vezes, do acionista e da empresa. Na verdade, até tem um projeto de lei de tributação dos dividendos, mas ainda não está em vigor. E a ideia é que, caso passe esse projeto de lei, futuramente as empresas deixem de ser tributadas, para que um compense o outro. E no último tipo de provento, que são os juros sobre capital próprio, também há isenção de imposto de renda. Mas é importante falar que em todos esses proventos que eu citei agora, e também na compra de ações, você precisa declarar. Declarar não quer dizer que você vai pagar, mas precisa constar todo o patrimônio e todo o provento recebido lá na sua declaração anual do imposto de renda. Outro ponto interessante é que se você obteve prejuízo em algumas cotas, esse prejuízo pode abater o seu imposto dos meses seguintes. Então você pode dar uma balanceada nisso aí. Falando agora dos fundos imobiliários. Primeiro, sobre os proventos, eles são completamente isentos de imposto de renda.
Ou seja, fique tranquilo, você não vai precisar pagar imposto ali referente ao aluguel que você recebe dos imóveis dos fundos imobiliários, mas é preciso incluir todos os proventos na sua declaração de imposto de renda. Já as cotas são tributadas independente se foi no mesmo dia, se foi operação comum. Qualquer cota de fundo imobiliário que você compra e venda com lucro, esse lucro líquido vai ser tributado em 20%. E no caso dos fundos imobiliários não existe isenção para até R$20.000. Como eu falei, qualquer valor vai ser tributado. E você tem até o último dia útil do mês seguinte para gerar DARF e para pagar esse imposto de renda. De maneira similar ao que acontece com as ações, o prejuízo em alguma cota também pode ser usado para abater esses impostos. Por último, falando sobre a questão da tributação em ETFs, comprou e vendeu, você tem que pagar 15% do lucro líquido e também não existe isenção de R$20.000. Lembrando, essa isenção de R$20.000 serve apenas para ações, tanto para fundo imobiliário quanto para ETF. Comprou e vendeu, tem que pagar imposto, não tem para onde correr. Ah, mas imposto é roubo, eu não vou pagar. Parceiro, se você não pagar, você vai pro chilindrô. Não se preocupe com o que você não pode mudar. Tá na lei, você tem que pagar e acabou e ponto final. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Mais pra frente a gente vai fazer um guia completo de como fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e te vejo no próximo vídeo. Seu impostor.